dia para vocês que estão aí acompanhando essa aula gravada, mas um oi também com muita alegria para todos nós que estamos aqui. Boa tarde para nós, né? Vamos iniciar a nossa segunda aula dessa tarde. Estamos aqui com os nossos alunos presenciais, guerreiros, né? Coisa gostosa é estudar com chuva, né, gente? Eu gosto de estudar com chuva. Então, vocês são guerreiros aí de sair de casa, né, Tito? Saiu de casa com chuva para aprender a palavra de Deus. Isso mesmo, comemora. Eu sei que nós já oramos na aula passada, mas gostaria de fazer mais uma oração para que nós avancemos aí nas doutrinas da graça. Nós conversaremos agora nesse momento sobre santificação. Prepare seu coração, porque é um tema também que realmente deixa a gente assim até mole, né? De tão gostoso que é de ouvir sobre essa ação do Espírito Santo na vida daquele que é salvo. Vamos orar? Amado e glorioso Deus, nós te agradecemos o privilégio que temos, ó Pai, de estarmos aqui reunidos como Maria ali assentados aos teus pés, para ouvir a tua palavra, ó Deus, e carentemente reconhecer que nós dependemos da tua iluminação. O nosso coração se endurece, somos rebeldes por natureza, questionamos, não aceitamos, ó Deus, somente a tua graça nos alcançando, para quebrar a dureza do nosso coração e revelar a beleza das Sagradas Escrituras. Pedimos ao Senhor que com o mesmo Espírito que a tua palavra foi escrita, nós também tenhamos iluminação no ensino dela agora. Reconhecemos que o Senhor é o único professor nessa sala de aula. Todos nós somos teus alunos aqui, ó Pai. No nome de Jesus te agradecemos pelo ensino que tivemos na aula anterior sobre o chamado eficaz, o chamado geral. Obrigada, ó Deus, por ter rompido a surdez do nosso coração e nos ter feito ouvir o chamado que salvou as nossas almas da eternidade. E que nessa aula agora, ó Deus, nós possamos também nos maravilhar com a ação do teu Espírito em nós, nessa jornada terrena. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém? Então, vocês estão aí com a pauta, né, do arquivo que nós vamos acompanhar. O mapa dessa aula, nós vamos fazer aqui uma breve introdução. Conversaremos sobre, na sequência, a santificação definitiva e a santificação progressiva. Esse paralelo aí que caminha conosco. Também os meios de santificação e faremos aí uma conclusão para finalizar essa aula. Desde Adão, desde que ele fez ali, gente, aquela escolha lá em Gênesis 3, a humanidade ela mergulhou num abismo sem fim de pecado. Então Deus criou tudo perfeito. Nós estamos conversando isso desde o primeiro módulo, né? Então, sempre nós vamos ter respostas com o Evangelho em cima da perspectiva bíblica. Criação, queda, redenção, glorificação. Então, todas as nossas perguntas, elas precisam ser respondidas nesse parâmetro. Porque é esse parâmetro que está sendo destrinchado o Evangelho de Gênesis e Apocalipse. Qualquer coisa que nós falarmos fora disso, nós estamos falando um monte de coisa bonita, nós estamos usando um monte de argumentos inteligentes, mas nós não estamos falando o que a Bíblia diz. A Bíblia, ela conversa em cima de criação, tudo que Deus criou é bom, queda, o homem traiu a Deus e quis ser independente de Deus, regeneração, né? Essa reconciliação em Cristo, o próprio Deus fala, vocês não são capazes de se salvar, eu mesmo irei para salvar vocês, e a glorificação, que é o que nos aguarda, onde nós viveremos plenamente essa salvação que já nos alcançou. Então, Romanos 3 deixa muito claro, todos pecaram. Todos pecaram. E ele aqui está fazendo eco ao Salmo 14 e a outro Salmo 50, aonde vai dizer, todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. O salmista vai deixar muito claro, em pecado me concebeu a minha mãe. E nós que já somos pais, nós nos lembramos da nossa infância, quando a gente está aqui adulto. Mas os nossos pais viram o Adão em nós se manifestando muito cedo. E nós que já temos filhos, coincidentemente todos nós que estamos aqui temos filhos, exceto os meninos, né, que ainda são crianças, mas nós vimos o Adão, o nosso filho, ainda bebê. Né? Ninguém precisa ensinar um filho a ser rebelde. Ninguém precisa ensinar um filho a mentir. Ninguém precisa ensinar um filho a fazer pirraça, a dizer é meu, né? Ou a querer autonomia.
É incrível. Você fala para um bebê, não vai aí. Ele quer ir justamente onde você falou para ele não ir. Por quê? Porque desde a queda nós queremos autonomia. Nós queremos ser independentes. Nós queremos fazer o que nós achamos que é certo. E nós adultos não somos diferentes. Essa rebelião está aqui brigando contra a palavra de Deus, né? O pecado, ele é um imenso rolo compressor. Eu quero que você imagine isso, essas figuras da área da construção civil, que você tem esse rolo compressor. Esse rolo que faz esse asfalto ficar lisinho, né? Ele é um rolo compressor que ele vai nivelar todos os seres humanos, não importa a raça, não importa a idade, não importa a classe social. Não importa em que grupo essa pessoa esteja, se ela está no país mais desenvolvido ou se ela está na tribo menos desenvolvida. Esse rolo, ele nivela todo mundo. E ele fala, todos pecaram. Todos pecaram. Todos estão na mesma condição. Essa é a realidade presente mais forte e essa é a certeza que você pode ter. Como nós temos certeza da morte física, nós temos certeza que essa é a condição de todo ser humano. Deus criou o homem sem pecado. Enquanto o pecado habitar em nossa carne, nós nunca, jamais, conseguiremos por conta própria desenvolver plenamente a nossa humanidade. É interessante que, às vezes, as pessoas vão dizer assim, né? Errar é humano. Essa é uma das frases mais antiteológicas que nós temos nos nossos ditados populares. Errar não é humano. Errar é pecado. O humano é perfeito. O humano que Deus criou é perfeito. O pecador é quem erra. Então, o Cristo que veio nos ensinar o que é ser humano, a figura do ser humano perfeito que encabeça a nova raça, ele não erra. Então, errar não é humano. Deus não criou o homem para errar. Errar é ser um pecador. Todo erro, ele é consequência do pecador. O humano perfeito que Deus cria antes da queda, o Cristo perfeito que veio nos regenerar, ele não é pecador, ele não erra, ele é perfeito. Então, nós nunca vamos conseguir realmente ser um ser humano perfeito se não for com a ajuda do próprio Deus. Quando nós falamos em santificação, que é o tema dessa aula, nós estamos nos referindo à obra divina, ou seja, aquela qual nós não temos nenhuma participação. Nós não podemos nos santificar. Quem nos santifica é o próprio Deus em nós. O Catecismo Maior de Westminster, quando ele vai definir a santificação, e eu queria que você acompanhasse aí no seu artigo, olha que legal isso aqui, gente. Olha o que o Catecismo está dizendo sobre a definição de santificação. Uma obra da graça de Deus, está aí na página 2, no início da página 2. Uma obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo, é claro que aqui ele está se baseando em Efésios capítulo 2, né, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para serem santos, são nesta vida, pela poderosa operação do teu Espírito e pela aplicação da morte e ressurreição de Cristo, plenamente renovados, segundo a imagem de Deus, tendo as sementes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvíficas implantadas em seus corações, e tendo essas graças de tal forma dinamizadas, aumentadas, fortalecidas, assim eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. A santificação, ela tem esse efeito. Se você olhar para o momento da sua conversão, o dia da sua conversão, e olhar para a sua vida agora, você vai ver que você tem pecado cada vez menos, você tem sentido mais nojo do pecado. Você foi livrando de hábitos que você pensava, não, será que eu vou conseguir me livrar desse hábito nojento? E você consegue, por quê? Porque a cada dia você vai se parecendo mais com Cristo. Aquele pecado que antes a sua carne se agarrava e tinha prazer, agora ele te mata de vergonha, de constrangimento. Você fala, Deus, eu não posso ser um cristão e viver nesse pecado. Isso te constrange, você quer romper com isso. E essa definição tão bonita que nós temos aqui, no Catecismo de Westminster, ele também vai ser reforçado aí pelo Packer. Packer foi um grande teólogo, né? Ele foi recolhido pelo Senhor em 2010, um inglês, grande contribuidor aí para o nosso tempo pós-moderno, e ele vai dizer, a santificação é um processo educacional, ou seja, o Espírito Santo está nos educando, está nos ensinando. Educar é isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é apta para ensinar,
corrigir, né? E é isso que o Espírito está fazendo conosco. Então é um processo educacional, planejado e programado por Deus, com o propósito de nos refinar. Lembra que Pedro vai dizer que a conversão, ela passa por um negócio chamado, tipo um cadinho de ouro, né? Ou seja, aquele lugar onde o ouro é refinado e as impurezas vão ficando ali nas margens, né? Então nós estamos sendo refinados. Esse refinado aqui dá a ideia disso, de você estar no fogo e as impurezas vão ficando à margem e o metal vai ficando cada vez mais precioso. Purificar, animar. Um crente santificado é um crente animado. Você não tem um crente santificado pelo Espírito Santo triste pelas condições da vida, porque deixa eu te falar, o olhar dele não está mais nas questões dessa vida, o prazer dele está no Senhor. E ele anima, ele se firma, ele amadurece. Na próxima aula nós vamos falar da perseverança dos santos e a gente vai ver como que é linda essa questão de Deus nos chamar para esse amadurecimento. E aí o Paquim continua, por meio dele Deus nos leva progressivamente, ou seja, não para, até nós sermos chamados pelo Senhor, ou a igreja ser arrebatada. Essa questão ela é progressiva, ela continua, e a forma moral e espiritual que ele quer que alcancemos, que sejamos mais parecidos com Jesus. Esse é o objetivo da santificação. Que eu e você nos pareçamos cada vez menos com o velho homem, aquele ao qual nós sepultamos, e nos pareçamos cada vez mais com Cristo. O pecado é presente, nós guerreamos contra ele, há uma força aqui, um cabo de guerra, né? Ora nos puxa para a carne, ora nos puxa para o espírito, mas cada dia mais nós estamos mais parecidos com Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e falar, como você está mudada? Como você está transformado? Os nossos familiares, as pessoas que convivem conosco, que sabem da nossa identidade, eles têm que olhar para nós e falar assim, nossa, como você está mudada. Se fosse um tempo atrás, você tinha feito um barraco nessa situação, né? Essa é a beleza de sermos cristãos. A santificação precisa ser entendida à luz do ensino sobre a nossa união com Cristo. Uma das nossas aulas nós falamos sobre isso, a união com Cristo. Aquele que foi unido a Cristo, ele também recebe do próprio Cristo, através da obra do Espírito Santo, essa santificação. Olha aí Colossenses capítulo 3, do 1 ao 3, o versículo está exposto aí no nosso artigo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Espiritualmente nós estamos dentro de Cristo. E naturalmente nós estamos aperfeiçoados pelo Espírito de Cristo. Essa santificação, ela tem dois momentos muito particulares. Ela tem uma ação definitiva, que acontece no ato da regeneração, nós falamos sobre isso no módulo passado. E também ela tem uma ação progressiva. A Bíblia ela vai trabalhar essas questões, às vezes nós ficamos tentando fazer uma ordem matemática e dar um nó na nossa cabeça, mas a verdade bíblica é, Deus é soberano e ele faz como lhe aprouver. E aquilo que nós não entendemos só nos faz nos render diante desse Deus tão grandioso. Esse Deus que nos chama de santos em processo de santificação. Já disse que nós somos santos, mas nós estamos sendo santificados. A Bíblia vai dizer que é o conflito do já e do ainda não. O já pronto ainda não todo. Essa coisa dualista que a gente vive, né? Então tá aí, ó, santificação definitiva. O nascido de novo já está santo. O crente, quando é regenerado, convertido, torna-se definitivamente santo. Gente, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós somos santos. E essa natureza não muda. 1 Coríntios 1:2, né? Paulo está dizendo, ó, e a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, ou seja, santo em santificação. Com todos os que, em todos os lugares, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também Senhor nosso. Fato aí que nós temos a morte do velho homem, ela aponta para essa reflexão dessa velha natureza, o que ela compreendia,
E o que a nova natureza agora está sofrendo pressão sobre essa santificação do Espírito. Olha aí Paulo fazendo essa reflexão em Romanos capítulo 6, versículos do 10 ao 13. Também está aí na página 3. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo está dizendo, tornem visível aquilo que já aconteceu invisível. Mostrem no membro de vocês as mãos que antes roubavam, agora não rouba mais. Antes trabalha para abençoar aqueles que necessitam. Olha o que os ensinos bíblicos estão nos falando. Os olhos que antes tinham prazer nas questões mundanas, agora buscam o Senhor que é santo. E esse Deus santo santifica esses olhos. Olha que lindo isso. Isso nos dá uma tranquilidade de saber que o nosso Deus que nos ressuscitou também cuida de nós. Ele só não nos fez nascer de novo. E ele vai dizer, agora Flávia, por sua conta, eu já fiz tudo, eu já fiz você nascer de novo. Se vira. O nosso Deus não é assim. Nós, muitas vezes, quando nós ajudamos uma pessoa e a pessoa chega num momento que ela não corresponde como a gente quer, o que a gente fala? Eu não tô nem aí, faz o que você quiser. Às vezes a gente fala isso até com os nossos filhos, a gente não fala? Ó, cansei de falar não pra você. Vai lá e faz o que você quiser. O nosso Deus está sempre nos auxiliando. Né? 2 Coríntios 5,17 nos lembra que essa ação ela é definitiva. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Então, no caso de nós sermos santos, essa ação de santificação ela é definitiva. Não volta atrás. Olha aí o que Deus está dizendo no Salmo 16,3. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Deus está afirmando os santos na terra. Não é santo, ora não é, ora não é. Não, os santos que estão na terra. E essa afirmação que no original é aqueles que são. Eles não mudam a natureza. A natureza deles é santa. E olha que nós estamos falando aqui uma realidade da antiga aliança. Percebe como na antiga aliança o Espírito Santo já santificava os eleitos? Ao contrário de muitos que vão dizer que o Espírito Santo não fazia essa obra na antiga aliança. Atos 9:32, passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida, ou seja, afirmando aí que havia igreja de santos. Né? Também, Romanos 16:2, Paulo ele fazendo uma despedida daquela carta, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo que vocês vierem a precisar. Porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Então ele está falando, olha, os santos, eles têm um comportamento, eles se ajudam. Recebam aí essa irmã querida, que me ajudou tanto e também ela vai ser uma bênção para vocês e vocês para ela. 2 Coríntios 8,4, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência dos santos. Mais uma vez nessa igreja, Paulo está falando aqui da questão das ofertas, né? E mais uma vez ele afirmando a questão dos santos. Efésios 1:1, Paulo vai abrir muitas suas cartas com essa afirmação. Aí eu trouxe até Efésios, Colossenses, né? Então em Efésios, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e que são fiéis em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, aqueles que vão ser santos hoje, amanhã não sei se eles vão ser santos. Não. Independente de qualquer coisa, Paulo está dizendo, aqueles que receberão essa carta, que fazem parte da igreja de Cristo, são santos. Colossenses 1:2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus nosso Senhor esteja com vocês. Essas afirmações bíblicas que nós temos da santidade garantida, definitiva, por que ela é tão garantida assim? Porque ela não depende do salvo. Por isso que ela pode ser garantida.
Sabe por que nós podemos ter certeza que nós somos santos? Porque nós não somos santos por nossa causa. Nós somos santos por causa dele. Aleluia. Ele é o santo que nos revestiu, que tirou as nossas vestes de imundícia e nos deu vestes limpas. Ele mudou o nosso nome. Ele falou, eu te dou um nome novo, te dou uma vida nova. Então nós fomos chamados por ele, por isso que essa santificação é garantida. 1 Timóteo 5,10, e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Se criou filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Paulo aqui está fazendo uma lista de qual mulher viúva deveria ser ajudada na igreja. Ao contrário aí da filosofia esquerdista, que diz que a igreja tem que fazer ação social, a igreja faz ação social. Só que a igreja tem critério para fazer ação social. E aqui são as viúvas, que eram chamadas para amparar. Só que Paulo está falando o seguinte, vê aí se essas mulheres são viúvas. Elas podem trabalhar? Elas têm condição de trabalhar? Elas conseguem se sustentar? Tem família para ajudar? Porque enquanto elas fizerem a parte delas e a família fazer a sua parte, não sobrecarrega a igreja, ficando muita coisa para a igreja fazer. E aí ele vai falar o seguinte, outra coisa, para ela ser ajudada, ela fez isso aqui, ó. Ela criou os filhos no Senhor. Ela exercitou a hospitalidade. Sempre que alguém precisou de alguma coisa na casa dela, ela estava lá para atender. Ela lavou os pés dos santos, ou seja, ela serviu a igreja. Então havia um critério. Ou seja, o comportamento dessa irmã, quando ela fica viúva, conta se ela vai ser ajudada pela igreja ou não. E um dos critérios é, ela assistia aos santos. Hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome, porque vocês serviram e ainda estão servindo os santos. Olha o serviço cristão aí sendo citado, né? Nessa questão da santidade daqueles que nascem de novo. Judas 1,3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então você tem várias e várias afirmativas bíblicas aonde os escritores do Novo Testamento estão afirmando que a santificação, ela tem sim o seu critério definitivo. Apocalipse 11:18, eu não poderia deixar de ler esse texto, que ele é maravilhoso. Olha isso. Na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, pois, a ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como grandes, para destruires os que destroem a terra. Essa santificação definitiva, ela também é a garantia de que no dia do juízo, Deus separará os bodes das ovelhas. O dia do Senhor é um dia glorioso para os santos e um dia de terror para os ímpios. É um dia de alegria para os santos, mas um dia de eterna tristeza para os ímpios. Então, sermos santos e termos essa credencial marcando a nossa vida, também é algo lindo que nos garante a esperança do tempo vindouro. Então, vamos para a santificação progressiva, né? Já que nós falamos aqui um pouquinho dessa santificação definitiva, vamos falar da progressiva, né? Essa renovação que acontece nesse homem que nasceu de novo. Esse homem que é santo, mas que precisa continuar sendo limpo. Por quê? Porque ele ainda está sob a pressão desse mundo caído. Lutero dizia algo incrível, ele falava, eu fui salvo da condenação do pecado, eu estou sendo salvo do poder do pecado e eu serei salvo da presença do pecado. Então, nós ainda não estamos livres da presença do pecado. Então, nós precisamos ser santificados, né? Esse aspecto progressivo, ele deve ser visto como uma demonstração visível da realidade invisível. Então, a realidade invisível qual que é? Que a gente nem, tem hora que a gente nem acredita. Eu sou santa. Gente, isso me constrange tanto.
porque eu sei o que eu penso, eu sei como que eu ajo em determinadas situações, né? Eu estava preparando esse estudo aqui e eu fiquei nervosa, porque eu tentei digitar um negócio, o negócio não estava dando, no computador dela, eu fiquei nervosa, eu na mesa. E eu pensei, gente, eu estou falando de santificação. E eu me pego irada e dando um na mesa, de raiva. E eu falo, Deus, como que o Senhor pode dizer que eu sou santa? Constrange a gente. Quando você tem algum pensamento que você vê que não convém com quem é santo, quando você dá uma resposta em alguém que você vê que não convém com quem é santo, quando você tem uma atitude de raiva, você fala, eu vou vingar. Eu vou espizinhar essa pessoa. Vou tratar ela mal quando eu ver ela. A gente fica constrangido porque Deus fala que nós somos santos. Como que ele pode me chamar de santa? E aí eu lembro, não é por mim, é pelo que ele fez em mim. E a santificação ela continua acontecendo em mim. Olha o que o Rod vai dizer. O Charles Rod é um dos grandes teólogos aí que ajuda, né, nesse tempo tão difícil do século XX, né, com poucos teólogos bons. E ele vai dizer sobre a santificação progressiva. Portanto, a santificação consiste em duas coisas. Primeiro, a eliminação progressiva dos princípios do mal que ainda infectam a nossa natureza. Pensa que você tem um vírus e a santificação progressiva é o antibiótico que vai matando esse vírus cada dia. Ela vai mortificando esse vírus. E também a destruição do seu poder. Então, essa santificação progressiva, ela tem esse objetivo. E qual que é o segundo critério dela? O crescimento do princípio espiritual até controlar pensamentos, sentimentos, atos e conformar a nossa alma segundo a imagem de Cristo. O poder dela é tão maravilhoso que quando eu falei, você vai chegando... Eu lembro que quando eu me converti, gente, eu falava tanto palavrão. Era perigoso, de cada 10 palavras que eu falava, 12 devia ser palavrão. Que eu vim do mundo, muita gíria, muito palavrão. Para vocês terem uma ideia, o meu apelido na minha turma na escola era Flavinha Boca Suja. Esse era o meu apelido na escola. Flavinha Boca Suja. E quando eu olho para esse passado, eu falo, Deus, obrigada. Porque nesses anos de cristãos, a sua santificação limpou a minha boca. Limpou as palavras que eu falo. Hoje eu não tenho nenhum prazer, nenhuma vontade de falar aqueles palavrões que eu falava, aquelas palavras chulas, né, que denotavam tanta mesquinhez, tanta coisa pérfida. E o Senhor melhorou o meu vocabulário. Hoje o meu vocabulário ele é muito mais edificador. Então a gente vai vendo que a santificação vai ter esse poder. Ela tem poder de limpar a nossa boca, de limpar os nossos pensamentos. Né? E isso quer dizer que nós então somos santos e pecadores ao mesmo tempo? Sim. Que loucura, né, gente? Por isso que nós ficamos o cristão vive em crise, gente. O cristão vive em crise. Ele vive nesse dilema, né? Um modo de entender isso é pensar no que Bavinck vai dizer aí a respeito de ser status e condição. Então ele vai dizer, nós estamos no status de santificados, porém na condição ainda de pecadores. Essa obra da santificação em nós, seja da parte progressiva, seja da parte definitiva, ela vai se evidenciar em nós, tanto a obra de Deus como a obra humana. Porque Deus é o autor dessa santificação. 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo está dizendo, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bavinck está dizendo, a santificação, portanto, é uma obra de Deus. Uma obra tanto de justiça quanto de sua graça. Ele atribui a Cristo e a todos os seus benefícios a nós e depois compartilha conosco toda a plenitude que está em Cristo. Então, nós agora somos participantes da natureza de Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos, aqueles que reproduzem a natureza de Cristo. E a visibilidade dessa natureza são as obras. Então, nós acabamos de ver aqui, Paulo criou um critério. Precisa ter obra. Lavar os pés dos santos, ter hospitalidade. Né? Então, você tem questões visíveis daquilo que aconteceu de forma invisível. João 17:17, a oração de Jesus ali com seus discípulos, naquele ambiente da última ceia. Né?
No ambiente da última ceia, Jesus está orando, santifica-os na verdade. E Jesus faz uma afirmação bela aqui. Essa afirmação ela está por toda a Bíblia, dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Então, se nós somos santificados pela verdade e a palavra de Deus é a verdade, daí a nossa necessidade de termos contato com a verdade sempre, ou seja, com a Bíblia. Por isso que a igreja, qual que é a responsabilidade da igreja? Promover ambientes de ensino. Ambientes onde a palavra de Deus é exposta, é explicada, é ensinada. E os santos compartilhando disso, crescendo junto. Por quê? Isso é santificação. Vir para uma aula como essa é santificação. Estar exposto ao ensino bíblico, a leitura bíblica, seja privada, seja com coletivo, é santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. Como que nós vamos temer a Deus se nós não conhecemos o Deus da Bíblia? Olha como é que a santificação é uma coisa natural, porque se nós lermos a Bíblia, nós conheceremos o Deus da Bíblia e assim nós teremos temor diante desse Deus, porque é impossível você estar diante de um Deus santo e a sua perna não tremer. E você sabe o que você sente quando você lê um texto e esse texto te abraça com tanto perdão que você fala, Deus, eu não mereço esse perdão. Como que o Senhor pode me perdoar assim? Lembra do filho pródigo voltando para casa? Eu não mereço ser chamado de seu filho. Não teve um momento mais lindo em que ele foi mais filho do que aquele momento. Aquele momento ele foi filho. Foi o momento em que ele se viu indigno de ser filho. Filipenses 2, versículos 12 e 13, Paulo está dando aqui essa ênfase, né, de como que essa obra, ela é um resultado dessa santificação em nós. Olha o que ele vai dizer. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, não, desculpa, Hebreus 12, 14 primeiro, né? É porque estava pertinho e eu li junto. Mas agora é Filipenses. Filipenses 2, 12, começa assim. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha a palavra que Paulo está usando aí. Desenvolvei. Olha a responsabilidade humana interagindo com a soberania divina. Desenvolvei a vossa salvação. Como? Com temor e tremor. Agora, olha aí a obra de Deus. Porque é Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A obra é de Deus, mas a responsabilidade é minha de desenvolver. Olha que perfeição essa sincronia, né? Então, você tem aí aqueles que vão dizer assim, a pessoa fala que ela é salva e ela pode fazer o que ela quiser, porque ela já foi salva mesmo. Esse não foi salvo. O salvo entende isso aqui. O salvo entende que Deus opera tanto querer como realizar. E ele responde a isso. Ontem nós estávamos fazendo culto doméstico, né, com o devocional Charles Spurgeon, e ele falou algo extraordinário. Eu falei, meu Deus, que exemplo maravilhoso para a gente entender a questão de Deus e a gente nessa questão da obra. Olha que coisa linda. O Spurgeon vai dizer o seguinte, nós recebemos a Cristo como o mar recebe um rio. Porque dá a impressão que você fala assim, eu recebi a Cristo no meu coração. Não dá a impressão que você é o top? Eu recebi a Cristo no coração. Eu sou demais, né? Eu que recebi. Mas não. Essa ação, ela não é ativa por nós. Como a gente viu a questão do chamado eficaz. Nós só recebemos a Cristo porque Ele nos deu vida. Um morto não recebe ninguém. Um morto não responde ninguém. Então, nós recebemos a Cristo, com certeza, mas nós recebemos como o mar recebe um rio. Na verdade, quem é maior, gente? O mar ou o rio? O rio tem outra opção a não ser correr para o mar? O rio consegue ir para outro lugar? O rio pode falar o seguinte, não, eu vou para cima da montanha, eu não quero ir para o mar. Não, meu filho, Deus te deu uma natureza para você correr para o mar. E nós temos uma única condição, com o chamado eficaz, nós só temos um recurso, correr por mar. E aí nós podemos dizer, eu recebi a Cristo como o mar me recebeu como um rio. Eu fiquei fascinada com essa figura de linguagem
que o Spurgeon usa, e ele é fantástico para isso, né? Não sei se vocês têm aí muito contato com a literatura do Spurgeon, super indico esses devocionais, são maravilhosos. Para a gente caminhar aí para a finalização, vamos falar um pouquinho sobre os meios da santificação. Então nós temos aí os falsos meios, né? Nós temos meios falsificados. Gente, agora que eu vi que eu não passei melzinho. Passa pra mim, por favor, amor. Aí, ó, quem tá assistindo aula gravada não tem melzinho. Então, os alunos aqui, a gente sempre compartilha o melzinho, né, Vitor? Pra lembrar que a palavra de Deus é doce, não é? Samuel também acho que já ganhou aqui, não já ganhou? Você pegou aula comigo? Nos juniores? Já. Eu sempre trago um melzinho, né? E aí vocês podem pegar quando vocês quiserem aí, né, gente? Pra gente deixar bem docinha a nossa boca, a gente lembrar que a palavra de Deus é doce. Mais doce do que o mel, né? Então, gente, essa questão dos falsos meios da santificação, na teologia reformada, se estabelece que a lei pode ser usada na santificação. Ela, como uma expressão máxima da revelação de Deus, da sua vontade, pode realmente nos ajudar no processo da santificação. Então, é claro que obedecer aos 10 mandamentos é uma resposta de quem é santificado. Tá? Então, esse é um fato. Mas, se a lei for usada de modo errado, ao invés de ajudar, ela atrapalha. Como os fariseus nos tempos de Jesus, lembram? Gente, é admirável o zelo dos fariseus. É admirável. É um temor, uma questão ali assim de querer cumprir a lei na risca. Mas aquilo ali se tornou algo por obras. O que eles começaram a achar? Eu sou do povo de Deus porque eu obedeço desse jeito. Então aqui você vê que em vez de ajudar, atrapalha, né? E não é diferente nos dias de hoje. Então você tem aí algumas doutrinas que elas vão se apoiar nos usos e costumes. E não é para santificação, é para moralismo, legalismo, né? A ponto de colocar ali questão de obras de salvação. Então a pessoa vai falar o seguinte, não, eu preciso jejuar, porque senão Deus não vai ouvir minha oração. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu descobri isso, foi algo extraordinário para a minha vida devocional com Deus. Hebreus 7:25 diz que Cristo intercede por nós continuamente. Sabe o dia que nós não oramos tanto quanto nós deveríamos? Sabe uma questão que nós não dedicamos a oração tanto quanto deveríamos? Sabe livramentos que nós vivemos que a gente nem sabe? Cristo é o verdadeiro intercessor por nós. Então nós não dependemos das nossas orações para Deus fazer nada. Ele é e ele faz. Então essa questão dos usos e costumes aí é um problema. Então tá aí, né? Quando a lei ou qualquer outra regulamentação é usada nesse sentido de usos e costumes, se torna um instrumento que desvia a atenção das pessoas da centralidade de Cristo. Nesse sentido é algo que não provém de Deus. E por mais que tenha aparência de piedade, religiosidade ou boa intenção, deve ser considerado como algo mundano, perverso e demoníaco. Ou seja, o legalista, esse que obedece à lei como meio falso de santificação, a atenção não está em Deus, a atenção está nele. As pessoas admiram o quanto ele ora. As pessoas admiram o quanto eu jejuo. As pessoas admiram o quanto eu falo bem. As pessoas não olham mais para Cristo. O Mori, quando ele prega sobre a reforma, ele gosta de trazer um quadro pintado pelo Luca Grenache. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que a Catarina Vambora acolheu o Luca Grenache um tempão, ele na casa dela e ela na casa dele, sabia? Fotografia muito legal. Esse quadro do Luca Grenache representa justamente isso. O pregador está com a Bíblia aberta, as pessoas olham para Cristo e o pregador aponta para Cristo. Ou seja, sempre é Cristo no centro. Então, como que nós vamos perceber se nós estamos desvirtuando os meios de santificação corretos? Quando as pessoas começarem a elogiar mais a nós e não verem Cristo em nós. E aí a gente gosta, a gente acha bonito. A pessoa, nossa, como que você vai na igreja? Você é tão religioso. Isso não é elogio. Nós devemos olhar para isso como um problema preocupante. Agora, as pessoas devem falar o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Aonde que a sua família vai? Assim, que eu vejo uma diferença em vocês, eu também queria viver isso. Onde que é? Eu não sei falar o que é, mas vocês têm algo diferente. Ela fala assim, é Cristo. Então, a pessoa não olha para as nossas obras, ela olha para aquilo que é refletido em nós. Então, a santificação verdadeira, ela aponta para Cristo. A santificação falsa apontará para o homem. Nós admiraremos os outros
e seremos admirados pelos outros. Nosso tempo aqui está apertadinho. Eu queria tanto ler esse texto de Colossenses com vocês, mas não vai dar tempo, né? Tão bonito. Lê em casa depois, por favorzinho. Colossenses todo, né, gente? Colossenses é um livro extraordinário, uma carta extraordinária. Então, os verdadeiros meios de santificação. Reforçando aí o que Jesus já havia falado, a palavra, a própria Bíblia, é esse meio de santificação. Também a fé e a oração. A palavra nós já falamos um pouquinho, então eu vou passar aqui para a fé. A fé, Atos 26, 18, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então nós percebemos a beleza da fé que santifica. Essa fé que nos lembra que nós somos comprados por um Cristo Santo. Também Gálatas 2:20, Paulo está dizendo, e se viver agora esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós estamos falando isso aqui em cada módulo. Nós não temos fé na fé. Fé na fé é fideísmo. Fé na fé é um movimento religioso. Você tem várias pessoas que frequentam igrejas e que se acham convictas na sua fé. A nossa fé não é na nossa fé. A nossa fé tem uma pessoa. A nossa fé aponta para essa pessoa e a nossa segurança está nessa pessoa, que é Cristo. Então, nós somos salvos por Cristo, por meio da fé. A fé é só o caminho para que nós enxerguemos a Cristo, mas nós temos Cristo. E essa fé nos santifica, né? E também a oração. E a oração do Pai Nosso é uma oração gloriosa que nos lembra como que deve ser o modelo de uma oração. Na plataforma da escola John Owen. Mas ainda está com a escola da nave. Antiga escola da nave. Nós temos uma matéria lá só sobre o Pai Nosso, né? São 6 aulas maravilhosas. Eu sempre falo que preparar esse material marcou a minha vida de oração, porque eu tive uma compreensão maior realmente com esse modelo. É saudável decorar o Pai Nosso, é lindo, nós sabemos recitar o Pai Nosso, orar o Pai Nosso de cor, mas ele não é só para ser decorado, ele é um modelo para que nós tenhamos aqui o entendimento de como que a gente ora, né? E essa oração nos santifica quando nós reconhecemos que Deus é santo, quando nós estamos verbalizando que nós desejamos que o nome dele seja santificado. Como que o nome dele é santificado? Pelas obras visíveis que as pessoas veem em nós. Quando as pessoas veem em nós obras visíveis de salvação, elas glorificam a Deus. Da mesma forma, quando elas verem obras carnais em nós, Deus é amaldiçoado na boca delas. Não acredito que você é crente. Não é isso que a gente escuta? Mas você não é cristão? O que é isso? O nome de Deus não está sendo santificado. Está sendo o oposto disso, né? E também aqui nós temos a oportunidade das petições. As petições nos lembram que nós, como santos, podemos pedir. E Deus atende às nossas petições. Nós reconhecemos que há o mal dentro de nós e o mal fora, né? Então, livra-me da tentação que há dentro de mim e livra-me do maligno, ou seja, da ação de demônios que estão aí ao nosso redor, provocando as situações de dor e sofrimento. Calvino vai dizer, né, o Senhor nos deu uma forma conveniente de orar, na qual compreendeu brevemente que tudo que convém pedir a Deus. E também a disciplina, né, por mais aí que nos assuste, a disciplina também é uma obra de santificação. Deus é um Deus que nos disciplina para a santificação. Aleluia, por esse tempo que escoa. Hebreus 12:10. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Esse é um versículo para a gente decorar. Olha que versículo bom para a gente decorar. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A expressão aqui disciplina, no original grego, tem a ver com a provisão divina para o nosso crescimento. E esse crescimento, ele vai acontecer a partir de repreensões, dor e sofrimento. Ô, gente, quem que quer pregar isso aqui?
igreja que quer pregar isso aqui? Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Que Ele tem uma disciplina que nos santifica, que ela vai ser por meio da dor. Que ela vai ser por meio do sofrimento. E nós vamos crescer, amadurecer, nos parecermos mais com Cristo. Hebreus 5,8 vai dizer, o filho aprendeu a obedecer pelo sofrimento que passou. A gente está falando que Jesus, como humano, foi sujeito a sofrimentos. Por que nós queremos ser diferentes? Por que nós temos portas abertas, pessoas gritando nas televisões? Pare de sofrer. Mas não é isso que o Evangelho fala para mim e para você. O Evangelho fala para mim e para você, nós sofreremos. Para sermos espelhados com o Filho de Deus, que também sofreu. Toda ausência de disciplina também demonstra falta de amor. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. O próprio Deus está dizendo isso. Hebreus 12,8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Muitas vezes a gente vê cristãos se vangloriando, né? Eu peco, não acontece nada comigo. Ou seja, Deus já entregou essa pessoa para ela mesma. Quando a gente também vê a disciplina na igreja, né? Então, a disciplina eclesiástica é uma forma de santificar o povo de Deus. Uma questão muito esquecida em alguns meios, onde você não tem mais membresia significativa e você não tem disciplina eclesiástica. Porque a membresia significativa, ela conta justamente por isso. Aquela comunidade local visível representa uma igreja invisível, ela representa Cristo, e aqueles irmãos estão pactuados uns com os outros, como nós somos aqui na nossa igreja local, e nós somos responsáveis uns pelos outros. Como Deus fala com Caim. E ele vai responder para Deus, acaso sou tu todo meu irmão? Porque nós estamos pactuados como irmãos em Cristo. E aquilo que envergonha um, envergonha toda a igreja de Cristo. Então, a disciplina eclesiástica, ela nunca é para que aquela pessoa que sofreu aquele pecado, seja para que ela morra, para que ela se desvie e nunca mais ela volte para Cristo. Daqui a pouco eu vou falar isso na perseverança dos santos. A disciplina eclesiástica é para que essa pessoa se arrependa. Se arrependa. Senhor, eu pequei. Mas eu quero voltar para o corpo de Cristo, eu quero voltar para a comunhão da igreja, eu quero me assegurar nessa jornada para chegar naquele grande dia e ouvir do Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Para concluirmos, então o fundamento aí da santificação não está no esforço humano, isso é muito aliviador, né, gente? Saber que não somos nós que participamos dessa santificação, senão a gente estaria com um débito gigantesco. Ela está em Cristo. Nós andamos no Espírito, vivemos em contato com o ensino da sua palavra. Essa palavra alimenta a nossa fé e a nossa vida responde com oração e também vigilante pela disciplina. Daí a importância de nós congregarmos, de nós participarmos da Santa Ceia na nossa igreja local. Somos salvos pela fé, somos santificados pela fé, ou seja, nós temos toda a dependência em Cristo. Para finalizar, aí no finalzinho, a última frase, santificar-se é viver a vida da era vindoura aqui. É viver para o que realmente fomos chamados. Se nós já fomos chamados de santos, como que a gente vai querer viver de outro jeito? Esse livro aqui do Kevin DeYoung, que eu quero indicar para vocês, eu vou colocar lá no grupo também da turma, vou finalizar com uma frase dele que ele vai dizer o seguinte, olha. A busca da santidade acarreta um progresso. A santificação, portanto, está marcada por mais arrependimento do que perfeição. Ainda que perfeição é traduzida como teleios e significa qualificado, maduro, completo. Então, quando Deus fala ser perfeito na minha presença, Ele está dizendo, seja completo na minha presença. Seja maduro na minha presença. Seja inteiro na minha presença. Não quer dizer que ser perfeito é algo ruim. Mas a jornada de um cristão pela santificação, ela reflete muito mais arrependimento do que perfeição. Ele sempre está pautado no arrependimento. E isso pode ser desde o coração de uma criança, como de um jovem, como de um idoso. Ele nos constrange ao arrependimento. Então a gente vai concluindo por aqui. Você que está acompanhando aí a aula gravada, fica firme aí que nós vamos ter a próxima aula, a aula 10, que vai ser a perseverança dos santos. E nós que estamos aqui, nós vamos para um cafezinho de 10 minutinhos e a gente volta, né, gente? Para dar uma respirada,
digerir tudo isso aí que a gente ouviu aqui 1 hora direto, quase. Vamos lá? Vamos dar uma descansada.